Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por BR Libertário, escrito e narrado por Peter Turgunia. A autora de Harry Potter foi cancelada. Antes do assunto, vamos à apresentação. J.K. Rowling, ou J.K. Rowling, é a autora dos livros e da série Harry Potter, que depois viraram filmes. Tanto os livros quanto os filmes fizeram muito sucesso, o que propiciaram uma fortuna considerável para ela. Mas ela não era pobre antes não, tá? No campo político, ela é feminista, esquerdista até a alma. É o esperado, posto que rica. Quanto mais rica a pessoa é, quanto mais rica ela se torna, mais socialista ela vira, mesmo sem perceber. Todo rico, naturalmente, não quer mobilidade social, porque, para eles, isso é ruim. Naturalmente, talvez sem nem perceber, se tornam socialistas. Apesar de feminista, socialista, progressista e coisa e tal, bastou ela tuitar uma frase comentando um artigo da revista que falava a higiene de pessoas que menstruam. Ela achou curioso o termo e fez o questionamento irônico. Pessoas que menstruam, eu tenho certeza que havia uma palavra para descrever isso. Alguém me ajude. Wumben, Wimpund, Wumund. Lógico, a palavra que ela estava procurando, nessa colocação obviamente irônica, é woman, ou mulher. Imediatamente foi cancelada pela esquerda por ser LGBT-fóbica. Mas como a esquerda cancela alguém tão alinhada com as ideias dela? Bem, para entender essa história direito, vamos começar bem do início. E podemos começar justamente com essa relação entre socialistas e riqueza. Socialistas falam que eles querem favorecer os pobres, eles querem diminuir as desigualdades de renda, as desigualdades sociais. Mas curiosamente, muitos deles são ricos. Por que não entregam todo o seu dinheiro então para os pobres para fazer isso diretamente? Bem, eles não se consideram um problema. Eles sempre acham que tem outros ricos, mais ricos que eles, que exploram de verdade os pobres, nunca eles. Portanto, os outros ricos que são malvadões, eles que têm que doar o dinheiro. O que é falso, lógico, não são ricos que exploram os pobres. Num ambiente livre, se o empregado está sendo explorado pelo patrão, basta ele pedir demissão e trabalhar em outro lugar. Quem explora as pessoas é o governo, porque o governo é que é coercitivo. Só os ricos amigos do governo são culpados desse crime, o que esses socialistas ricos geralmente são. Mesmo ela, que fez fortuna sozinha com seus livros, não tem nenhum dó de usar o governo, por exemplo, para garantir propriedade intelectual, algo que não existe, só para ajudar a própria fortuna. Então, ao contrário do que pensam esses socialistas, eles são os problemas de fato. Eles é que impedem os pobres de melhorar de vida, por mais que apoiem ações supostamente a favor dos pobres, por mais que façam sinalização de virtude. Desigualdade é inevitável na sociedade, mas a única forma de ter a mínima desigualdade necessária, a máxima mobilidade social, é justamente sem um governo num ambiente puro de livre mercado e propriedade privada. Porque o governo é naturalmente uma máquina de concentrar renda. Dado que igualdade absoluta é impossível, sem o governo concentrando renda, o livre mercado garante uma distribuição muito mais equalitária dessa renda, a mais igualitária possível. Mas essa discussão sobre economia nós já ganhamos. Ninguém mais leva a sério o marxismo como doutrina econômica. Até os esquerdistas já sabem que perderam esse argumento. O comunismo e o socialismo em geral surgiram devido a essa visão de inequidade de renda, mas mostraram na prática que só tornam pessoas mais desiguais. Não há país mais desigual no mundo que Fidel Castrolândia ou Come Cachorrolândia do Norte, ou Cuba ou Coreia do Norte, como preferir. Os políticos, suas famílias, pessoas próximas, pessoas do partido, são absurdamente ricas. Os chefões desses estados estão entre as pessoas mais ricas do mundo. O resto da população que passa fome, foda-se. Lógico, não adianta ver os números e indicadores de lá, porque ditaduras simplesmente inventam números. Basta a lógica e a observação direta para perceber. O fato é que a esquerda perdeu essa sua principal motivação, a economia, que era uma motivação maravilhosa, porque todo mundo acha que merece ganhar mais do que ganha. Todo mundo lutou e poderia estar melhor se não tivesse sido atrapalhado por algum obstáculo em algum momento da vida. Dizer que esse obstáculo é o capitalismo, que nós lutamos para melhorar a sua vida, é um prato cheio. Infelizmente, obstáculos fazem parte da vida, todos somos atrapalhados em algum momento. Mas o que matou mesmo o comunismo foi que eles nunca conseguiram entregar o que prometem.
todas as vezes que tentaram. E foi aí que a gente descobriu que a esquerda, de fato, não é uma ideologia, porque ela muda de ideia de tempos em tempos. Ela é um grupo de indivíduos com características específicas. A galera com ditadores na barriga, que acham que sabem como planejar a sociedade perfeita. Se deixar na mão deles, usando ciência, muita ciência, ciência pra caralho, eles vão resolver todos os problemas do mundo. Esses indivíduos, há 30 anos atrás, achavam que poderiam resolver pela economia, nunca conseguiram. Partiram para outras coisas, vamos consertar esse troço de discriminação racial, discriminação de minorias. Assim como o marxismo era a grande base científica para a esquerda 30 anos atrás, criaram a tal da ideologia de gênero, o feminismo de terceira geração, movimentos como Black Lives Matter. Esse último, que embora pareça ser contra o racismo, é de fato um movimento socialista puro, basta ver o manifesto deles. Em momento algum eles falam alguma coisa sobre raça, é só socialismo. Veja, não é que exista um planejamento central dessa gente, tá? Não é que tem um grande controle do George Soros que vai lá dizendo agora nós vamos adotar essa pauta de ideologia de gênero. São simplesmente essa pessoa com ditadores na barriga que, vendo a dificuldade de vender o peixe marxismo direto, acabam encontrando outras saídas aleatórias. Lógico, não vão conseguir também entregar o que prometem para essas pessoas, mas como ainda não há tantas evidências claras de falha dos esquerdistas nessas pautas, como há na pauta da economia, conseguem convencer alguns incautos mais burrinhos. Mas essa saída da esquerda, que lembre-se, sempre foi muito sobre economia, para essas outras bandas fora da economia, tem um problema claro. As pautas adotadas pela esquerda, as muitas pautas adotadas pela esquerda, são mutuamente excludentes, ou seja, pela pura lógica, a esquerda não tem como entregar o que promete para, por exemplo, feministas e mulheres trans ao mesmo tempo. Ou entrega o que ela promete para feministas, ou entrega o que ela promete para mulheres trans, ou para negros e mulheres, ou para qualquer dois grupos ao mesmo tempo. A coisa só funciona porque estão todos na oposição, então eles não têm a obrigação de botar isso em prática. No momento que tentam resolver o problema, que são chamados a resolver o problema, a lógica básica garante que vão falhar. O caso em tela reflete bem isso. Como explicamos, J.K. Rowling é feminista e já deixou claro que é contra mulheres trans no esporte femininos, pelos motivos óbvios. Mulheres trans foram, durante um longo período da vida, particularmente no útero, muitas vezes ao longo de toda a infância, elas foram homens. Receberam ajuda de testosterona para desenvolver ossos e músculos maiores. Alguns esportes femininos estão sendo totalmente dominados por mulheres trans, porque mesmo que tomem inibidores e outros hormônios, ainda tem vantagem clara. A prova dessa vantagem é que não há muitos homens trans competindo com homens. Existem alguns casos sim, tá? Mas é absurdamente mais comum no outro sentido. Minha visão sobre isso: eu, como libertário, me abstenho de ter solução para tudo. Ao contrário, não sei o que é melhor nesse e em tantos outros casos. O que eu faço nessas situações? Eu delego a decisão para os indivíduos. Competições são organizadas por organizações independentes que têm seus regulamentos. Cada associação de esporte deve ser livre para fazer nas suas regras de um jeito ou de outro, como achar melhor. O ideal é que não haja monopólio imposto pelo Estado, ou seja, que exista mais de uma associação de determinado esporte para que elas possam competir entre si. Daí, as atletas vão poder escolher competir pela associação esportiva que achar melhor, que tiver mais de acordo com suas ideias. No final, o mercado vai prover competições para todos os gostos, porque também tem a ver com o público. O público gosta de ver competições só de mulheres naturalmente nascidas mulheres, ou gosta de ver competições de todo mundo junto, mulheres e mulheres trans. Liberdade, decisão individual e livre mercado resolvem esse problema sem ninguém sair ferido. O mesmo vale para a questão de banheiros em shopping, por exemplo. Cada shopping deve decidir de que forma vai tratar o problema. E se você não gosta da forma como um shopping trata um problema, não vá nele. Ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Provavelmente é interesse do shopping que todo mundo tenha uma boa experiência lá, inclusive pessoas trans. Se for preciso fazer 4 ou 5 banheiros, é o de menos, isso é só cimento e ladrilho. Mas de novo, deixe o mercado chegar na solução. É melhor do que tentar uma regra válida para todo mundo. É o melhor ao longo prazo. Pois bem, como explicamos, o tweet que levou ao cancelamento dela foi uma resposta a um artigo sobre pessoas que menstruam. Note que, segundo a pauta identitária, não se pode dizer mulheres que menstruam porque homens trans também menstruam. A turma que iniciou o cancelamento dela considera que não há diferença alguma entre mulheres e mulheres trans. E daí? Você considera que mulheres trans são diferentes de mulheres? Veja, para mim, a forma que a pessoa quer se denominar está perfeito. Não faço questão nenhuma de interferir nisso.
homem, mulher, helicóptero, Apache, desde que não me obrigue a fazer algo como usar pronomes ou coisa do gênero, a forma como você se denomina é plenamente direito seu. O seu corpo é sua propriedade, inclusive a sua voz, então você pode usar ela para dizer o que você é do jeito que você achar melhor. Com relação aos pronomes, veja, eu sou uma pessoa educada, eu vou procurar sempre usar pronomes que agradem a pessoa com quem eu falo, se é uma pessoa que eu conheço e tem o meu respeito. Mas eu não abro mão de não usar tais pronomes se eu não quiser, com pessoas que eu não conheço, com pessoas de quem eu não gosto. A beleza da ética libertária é essa, ela define padrões muito claros sobre a propriedade privada e quem tem direito a quê. Você tem direito ao seu corpo, é a sua autopropriedade e a sua fala. Eu tenho direito ao meu, que é a minha autopropriedade, e a minha fala também, o que inclui o direito de eu usar o pronome que eu achar melhor. Mas lógico, na bolha esquerdista, em que todo mundo tem um ditador na barriga e sabe o que é certo para todas as demais pessoas do mundo, isso não serve. J.K. Rowling foi cancelada, e note que não foi a única cancelada recentemente. Com esses protestos do Black Lives Matter, teve um monte de cancelamentos por aí. A atriz que interpretou a personagem Hermione na série Harry Potter, a atriz Emma Watson, também foi cancelada. Não sei se eu entendi bem, porque colocou um quadrado preto com borda branca. Isso não era trollagem do 4chan? Bem, eu já deixei de tentar entender os motivos da esquerda há algum tempo. Mas não foram só eles, até Quebrando o Tabu, uma página esquerdosa aqui em Banânia, também foi cancelada. Agora, você pode achar que isso tudo é uma besteira, esse pessoal é fresco e fica fazendo cancelamentos aleatórios e coisas do gênero. Mas é pior do que isso, porque isso demonstra a falta de lógica interna das pautas esquerdistas. As pautas não são coerentes, não são compatíveis umas com as outras. A ética libertária não tem conflitos de direito, justamente porque não tem direitos positivos, só tem direitos negativos. Direitos negativos são aqueles direitos que impedem alguém de fazer alguma coisa, mas não obrigam ninguém a fazer nada. Direito positivo é quando alguém é obrigado a fazer alguma coisa. Propriedade privada, por exemplo, é um direito negativo. Você é proibido de entrar na propriedade de outra pessoa. Você não pode fazer isso. Não tem como ter conflito em direito negativo. A pauta da esquerda, por outro lado, aglutinou um monte de gente que busca direitos positivos. Alguns querem te obrigar a usar pronomes, outros querem te obrigar a pagar mais, outros querem obrigar organizações esportivas a aceitar pessoas, outras querem obrigar a lugar de fala e esse tipo de coisa. Daí, lógico, você começa a ter conflito, porque direitos positivos conflitam entre si. É o caso clássico da medição de privilégio. Quem tem mais privilégio, mulher branca ou homem negro? Se você perguntar para uma feminista e para um integrante do Black Lives Matter, embora ambos sejam esquerdistas, vai ter respostas diferentes. E assim como ocorre na questão do esporte, se você fizer perguntas entre feministas e o pessoal LGBT, também vai ser diferente. Tirando a definição de que homem branco, hétero, cis está no topo dessa escala, ou na base dessa escala, não sei bem ao certo, todo o resto não está claro. Isso evidencia que a esquerda não é uma coisa só, lógico, a gente já sabia disso. Todos esses grupos de fato são bolhas totalmente independentes lá dentro. Não há uma única esquerda, há um monte de bolhas com tendências esquerdistas. O fenômeno das bolhas, lógico, ataca tanto libertários quanto direitistas e também, porque não deixaria de fazer, ataca a esquerda também. O que você vê no Twitter com pessoas cancelando outras pessoas da esquerda é, na verdade, uma bolha atacando outra bolha. A gente vê o mesmo fenômeno entre libertários e entre o pessoal da direita. Seria impossível pensar em um governo único também, esquerdista que fosse, atendendo a todas essas bolhas da esquerda. Para a esquerda também só há a saída da sociedade de leis privadas. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!